Olá, turma! Estamos começando mais uma aula de geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Queria dar aí o meu boa noite a Patrícia Santos, Marileide Fernandes dos Anjos, Aldaíra Santos, Iracema, e a todos que estão ligados pelas ondas do canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre ela, a globalização da economia. Olha só, globalização. E no nosso episódio, professor, vamos falar de quê? Nós vamos o quê? Analisar as transformações na estrutura e na organização do sistema produtivo advinda do processo de globalização econômica. Vamos bater um papo sobre globalização. Esse tema, turma, muito discutido, debatido, criticado e elogiado no mundo todo. O que seria a globalização? O que seja a globalização? Olha só, para entender a globalização, a gente precisa entender dos transportes que são frutos da globalização. Porque globalização, turma, é fluxo. Fluxo, turma, é circulação de mercadorias, produtos, serviços, pessoas, dinheiro, matérias-primas, industrializados, produtos do comércio. Globalização não existe sem transportes, porque um dos pilares da mundialização da economia são os transportes. Porque através dos transportes, nós temos principalmente os fluxos de produtos materializados. Materializados, turma, porque também circulam os imaterializados. Não entendi, professor. Que história é essa de produto materializado e imaterializado? O materializado é aquele que está sobre matéria. É o que você pega, é palpável. É um microfone desse, é uma bata dessa. É tudo que está ao acesso, ao contato nosso. São as mercadorias, turma, de maneira geral, que a gente transporta. Os imaterializados, você não pega. Eles estão, entre aspas, no mundo da informática, dos software, dos hardware. Eles estão principalmente em armazenamentos, em bancos de dados, hoje conhecidos como aplicativos, e-mails, e assim vai, nos drives da vida. Os imaterializados, nós temos, por exemplo, os antivírus, os vírus também. Nós temos os programas, as redes sociais e mídias sociais. Esse Instagram, WhatsApp, Facebook, neles nós temos produtos imaterializados. Esses grandes aplicativos, essas redes de compra de produtos digitalizados, livros que estão digitalizados, músicas nas plataformas, filmes nas plataformas. E assim nós temos N produtos que compramos na internet. Como sistemas de armazenamento, como o Google Drive, isso é pago. Nós também temos vários aplicativos que usamos, como de bancos, financeiras, aplicativos de redes sociais, como o Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, turma, tanto os produtos imaterializados, que hoje circulam principalmente na internet, e esses produtos geram o chamado comércio eletrônico, as lojas virtuais, os serviços virtuais, na verdade, aulas virtuais, como essa que nós estamos aqui promovendo para vocês. A nossa plataforma digital, o nosso ensino mediado à distância, o canal Educação, esse maravilhoso projeto, é um exemplo de uma sala virtual, onde se aprende, se ensina, se socializa a educação. É um produto imaterializado, vocês estão aí vendo ele.
Então, com a globalização, nós também temos o fluxo tanto dos materializados, as mercadorias, né, como os imaterializados na internet. E os materializados a gente observa principalmente através dos transportes. Os transportes, como vocês observam, eles se dividem em terrestres, aquáticos e aéreos. Terrestre eu tenho os três aí, o rodoviário, o ferroviário e os dutos. O rodoviário, o nome diz tudo, turma, é tudo que anda sobre rodovias. É tudo que anda sobre ruas, BRs, rodovias estaduais, estradas, vielas, tudo que anda sobre rodovias. Quem? Aí eu tenho os automóveis, os veículos automotivos, que são distribuídos em caminhões, carros de passeio, picapes. Além dos automóveis, eu tenho as motos, quadriciclos e similares. Todos esses, como motos elétricas, bicicletas elétricas, circulam sobre rodovias, são chamados transportes rodoviários. Ferroviário é tudo que circula sobre ferrovias. Aí eu tenho, por exemplo, o trem, o metrô e o VLT. Que é isso, professor? Veículo leve sobre trilhos, VLT. Esses são os transportes por trilhos ferroviário. E os dutos? O que são dutos, professor? Dutos, turma, são tubulações, canos, que transportam óleo, oleodutos, que transportam gás, gasodutos, ou então tubulações que transportam água, aquadutos. Entendi. São os dutos, oleoduto, gasoduto. Exatamente. Todos esses, os dutos, o ferro e o rodoviário, transportam por terra, né? E os aquáticos? Eu tenho o marítimo e o fluvial. O marítimo, o nome diz tudo. São embarcações similares que andam no mar. Aí eu tenho as caravelas, eu tenho os transatlânticos, eu tenho os jet skis, que são utilizados também na água marinha, e similares, ou seja, outros que são utilizados pelo mar. O fluvial. Rios, gente. Embarcações fluviais. Rios. São barcos, navios, lanchas e similares que andam sobre rios. Eu posso acrescentar dentro do aquático o transporte lacustre, que também são embarcações que andam agora sobre lagos, lagoas, lagunas. Beleza, esses são os aquáticos. Aéreo. Bom, o transporte aéreo, o nome diz tudo. Voam aviões, jatos, helicópteros e similares. Eu acrescento também no aéreo, olha só, um atual e recente transporte, gente, que se popularizou. Ele era utilizado anteriormente, melhor dizendo, para fins militares, como espião, transporte de armas e artefatos de guerra. Os drones, esses eram usados na época pelos militares. Só que de uns anos para cá, eles vêm cada vez mais se popularizando, de uso civil. Hoje o acesso, a aquisição, a disponibilidade deles está cada vez maior. Os drones que transportam câmeras de filmagens e fotográficas. Drones, olha só, atenção, turma. Essa globalização vem sacudindo os transportes. Uma novidade, né? Entregas de pequenos volumes já se faz em alguns países e cidades até do Brasil através de drones.
Eles constroem em condomínios de apartamentos e casas bases de aterrissagem e pouso dos drones que transportam volumes menores, como alimentos e outros produtos. Fazem aquele papel da turma do iFood, que vai deixar na moto. Claro, nem tudo que vai se deixar de moto é utilizado, é transportado pelos drones, mas muitos sim. Olha aí um transporte recente. Ainda sobre o aéreo, turma, eu queria acrescentar um bastante interessante. O espacial. Olha só. Espacial, Aldenira Santos. Eu tenho as naves, as sondas, os foguetes, a estação internacional que está sobre nós aí, a alguns milhares de quilômetros, aonde países que chegam até lá ocupam para fazer pesquisas internacionais. É muito interessante. Eu tenho o transporte espacial, sondas, foguetes, satélites que transportam câmeras, sensores, né? Esses vão além e entram fora da órbita, fora do planeta Terra. Eita, professor, que os transportes vêm cada vez mais evoluindo. Quanto à forma, eu tenho os transportes modal ou unimodal. É quando eu uso só um tipo e um só trajeto. Repito, unimodal é quando eu uso essa modalidade de um só tipo e um só trajeto. Eu pego um veículo, saio de um lugar e chego em outro e terminou a viagem. É unimodal. Eu pego um avião, decolo de um aeroporto, pouso em outro, termino a viagem, unimodal. Simples assim. Eu tenho um sucessivo que já é lá embaixo aí no slide. O sucessivo, eu uso também um único tipo de transporte. Por exemplo, só carro, ou só avião, ou só navio, ou só trem. Só que no sucessivo, eu vou ter trajetos diferentes, onde eu vou mudar. Eu vou sair de um carro e ir para outro, sair de um carro e ir para outro, sair de um carro e ir para outro. Ou então, eu decolo de um avião, pouso no aeroporto, pego outro avião. Aí no outro aeroporto, pego outro avião. É sucessivo. Não, professor, eu peguei um trem, cheguei na estação, peguei um outro trem. Depois eu peguei um outro trem na outra estação. Sucessivo. Então, qual a diferença do unimodal para o sucessivo? O que eles têm de semelhante é que é só um tipo. Quando é carro, é só carro. Quando é avião, é só avião. Trem, é só trem. Só que no unimodal, eu saio de um trecho, chego no outro e acabou a viagem. No sucessivo, eu pego, quando eu chego no trecho, pego um outro transporte que eu estava usando. Pego um outro transporte que eu vou usar. Só carro, 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 ou só caminhão, caminhão, caminhão. Sucessivo. E eu tenho esses outros dois. O intermodal e o multimodal. O que eles têm em comum? Transportes diferentes. Atenção. Tanto no inter quanto no multimodal, eu vou usar transportes diferentes. Eu vou pegar um caminhão, depois um navio, aí eu posso pegar um trem, depois pegar um avião. Para eu chegar no meu destino, ou a mercadoria, ela vai ter que passar por transporte diferente. Um avião, um trem, um navio, um caminhão. E qual a diferença? Se os dois utilizam transportes diferentes. A diferença é que no intermodal, a pessoa que contrata no intermodal, quando ela faz o contrato separadamente. Ela contrata o cara do caminhão, que vai deixar, por exemplo, até o navio, no porto, né? Aí lá ela já faz um contrato com o cara do porto, do navio. Quando chega lá no destino, se for pegar um trem, ela já faz um terceiro contrato diferente com o cara do trem, com a empresa do trem. No intermodal, são transportes diferentes e contratos individualizados, separados para cada um. Intermodal. No multimodal, também transportes diferentes
Só que eu contrato uma empresa que faz tudo. Eu chego para a empresa, olha, eu quero que minha soja chegue na China. Para isso, ela vai ter que passar por transporte diferente, caminhão, trem, navio, até avião. Aí a empresa deixa que a gente faz tudo. Assine só um contrato que a gente resolve com os nossos tipos de transporte diferentes. Ou seja, no multimodal, a gente fala assim, empresas multimodais. As empresas multimodais, elas usam transportes diferentes e elas fazem um só contrato com o cliente usando seus transportes diferentes. Mas é um só contrato. Ela se responsabiliza por todos os transportes. Até porque ela é uma empresa poderosa. Já no intermodal, não. Eu tenho que sair contratando separadamente cada um. Então, turma, 3 minutos, por favor. Ok, boa noite, Fabiana Duarte, Aldaíra, Iracema, Marineide, Patrícia e a todos e a todas que estão ligadas pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. E o nosso episódio de hoje falando sobre ela, a globalização. E falando dela, nós estamos falando de fluxo, circulação. E falando disso, estamos, lógico, falando da logística disso. Logística. E transporte é logística. Professor, mas a globalização, ela começou quando? Foi agora, nos anos
20, os anos 10, 2000, século 20, quando começou a globalização? Ah, meus amigos. A globalização, ela nasce no século 16. Professor, estamos já no século 21 e século 16. Exatamente. O que seria a globalização? Não seria a internacionalização da economia? Sim. Não é a economia ganhando o mundo? Ok. E o que é que realmente ganha o mundo? Quando você fala economia. Ah, a economia ganha o mundo. Me explica o que é isso, professor. Bom, simplificando. Quando eu me refiro que a economia ganha o mundo, eu estou me referindo a dinheiro, produtos, matérias-primas, empresas e tecnologia. Essas 5 coisas que estão dentro da economia ganham o mundo. Repito, dinheiro, mercadoria, matérias-primas, empresas e tecnologia. A globalização, gente, ela se materializa, ela existe devido à mundialização dessas 5 coisas. O dinheiro ganhou o mundo mesmo, professor? Já há muito tempo, turma. As moedas, os investimentos, o comércio de compra e venda desde o século XVI. Ou vocês aqui não vão lembrar que no século XVI, com as caravelas, embarcações, escolas navais, grandes exércitos europeus, grandes navegantes, eles descobriram o que eles chamaram de um novo mundo, que está materializado na África e na América. E foi a partir dessas embarcações e navegações que surge o comércio marítimo. A partir daí, as metrópoles vão explorar, desbravar, comercializar o quê? Matérias-primas oriundas das colônias da época. Para você entender melhor, exemplificando, o Brasil colonial, o Brasil de 1500 e Pedro Álvares. O que é que nós fornecíamos nesse comércio? Começamos com o pau-brasil para a questão da tinturaria, passando pelo açúcar lá da cana, depois a mineração do século XVIII, e assim fomos se inserindo ou nos inserindo na globalização da época. Os negociantes, os navegantes, os mercantilistas, a aristocracia rural que aqui se instalou, o senhor de engenho, o senhor do ouro. Esses aristocratas, era a elite, eles foram ganhando os países, aliás, as colônias, e nelas morando e concentrando terras e produzindo. Senhores aristocratas rurais, eram os homens poderosos que vinham produzir nas colônias para vender para as metrópoles pelas embarcações. E quando essas mercadorias chegavam lá, elas eram compradas pela burguesia mercantil. Eram os burgueses europeus que compravam dos senhores, dos aristocratas que estavam morando nas colônias. E esses burgueses mercantis compravam e vendiam em toda a Europa. E aí começa a surgir um comércio, dinheiro circulando pelo mundo, um comércio, mercadorias, produtos, matérias-primas. Olha aí a globalização nascendo. O nascedouro da globalização, turma, foi o século XVI. Um exemplo clássico. Fernando de Noronha, que é, em homenagem a ele, a ilha pernambucana, o município do Pernambuco, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, gente, ele era um negociante europeu.
Ele pegava dinheiro emprestado a bancos ingleses. Olha só. Usava esse dinheiro para comprar açúcar do Brasil. Esse açúcar comprado por ele era vendido em vários países da Europa. Para isso, Fernando de Noronha também negociava compra e venda de escravos africanos. Caramba, peraí. O cara negociava com colônias africanas, pedia dinheiro emprestado em inglês, comprava produto no Brasil, vendia em vários países da Europa. Isso já é globalização. Vários bancos holandeses, ingleses, franceses alimentavam, claro, emprestando para negociantes de vários países para comprar em outros, para vender para outros. Gente. Se falar de globalização hoje, ok. Mas o início dela, século XVI. E os transportes utilizados, muito importante. Começamos com o que nós começamos. Aí agora eu vou contextualizar antes da para depois da globalização para cá. Antes da globalização para depois. Porque para entender o que foi que evoluiu, como evoluiu, para chegarmos a esse fluxo daquelas 5 coisas que eu falei, nós temos que voltar no tempo. Professor, é impressionante como a globalização está intimamente ligada com a evolução histórica dos transportes. E é o que eu vou mostrar para vocês. A evolução dos transportes. Atenção. Olha, gente. A evolução dos transportes, aí eu vou ter que voltar antes do século XVI, turma. Antes da globalização, do mercantilismo. Nós vamos para a Idade Antiga. Olha só. Na Idade Antiga, turma, o homem já se transportava. Professor, qual foi o primeiro meio de transporte que o homem utilizou? Ele mesmo. Humano. Humano, professor? Sim, gente. Vamos lá. Aquelas pirâmides do Egito foram construídas, aquelas pedras e materiais. Quem ajudava a transportar? O próprio homem. As civilizações pré-históricas, turma, e da Idade Antiga, aqueles sumérios, assírios, caldeus, babilônios, fenícios, espartanos, atenienses, astecas, incas e maias, usaram como primeiro meio de o próprio homem. Aquelas civilizações que eles conquistavam e escravizavam, eles usavam esses escravos como meio de transporte. Paralelo a isso, o homem passou a domesticar os animais. Transporte animal, como camelos, dromedários, renas, boi, cavalos, mulas, jumento. Esses animais e outros também que aqui foram já utilizados como meio de transporte. E ainda hoje o são. Aí, gente, ainda na Idade Antiga, o homem passa a se transportar por rios e por mar. Transporte marítimo. Ah, olha só, gente. O transporte marítimo, os gregos, fenícios, espartanos,
eram grandes navegantes. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir o filme Troia, a Batalha de Troia, né? A primeira cena ocorre numa embarcação, né? E o filme, a batalha, né? Ela mostra através do mar, eles chegando, aquelas embarcações. Bom, no século XVI, continuamos usando o que já tínhamos, e aí no século XVI, atenção, o marítimo nasce na Idade Antiga, mas no século XVI nós vamos ter a mundialização do marítimo. Porque o marítimo, gente, ele era usado ali na Europa, Ásia, mas as grandes embarcações, como eu falei anteriormente, as escolas, os grandes navegantes, como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e essa galera toda, vai criar, juntos com seus contemporâneos, rotas marítimas, ultramar. Aí você vai ver aqueles navios portulanos, mapas também portulanos que cercavam os portos, aqueles astrolábios que eram usados através das estrelas e o seu mapeamento para fazer rotas marítimas. Aquelas embarcações a caravelas, né? Homens desbravando os oceanos, até chegar aos novos mundos, como chamavam. Bom, e aí veio o século XVIII, e com o século XVIII nós vamos ter o transporte a evolução do transporte ferroviário. Porque no século XVIII, turma, nós vamos ter o advento do uso do ferro e a primeira revolução, com o uso do carvão, do tecido. O homem precisava de um transporte de carga. Como ele desenvolveu o ferro, ele fez um transporte de ferro de carga chamado trem, que foi o transporte da primeira revolução industrial. Aí eu venho para o século XIX, e com ele a segunda revolução industrial, e com ela o transporte rodoviário, as cidades ficando grandes, as carruagens não mais atendendo, o automóvel. Segunda revolução, século XIX. Aí no século XX, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra, o mundo se descoloniza, as empresas multinacionais vão surgir, ganhar o mundo, e essa globalização mais intensa do pós-guerra, nós vamos ter a evolução da aviação. Gente, por favor, eu não estou dizendo que o avião foi inventado no século XX, ele foi inventado pelo nosso Santos Dumont no século XIX. Só que o avião, ele era um instrumento de guerra, ou no máximo transportava autoridades. Até os anos 50, turma, 60, o avião era usado para fins militares. Essa aviação civil que nós conhecemos hoje, com essas empresas aéreas, rotas aéreas, aeroportos, aeródromos, essas pistas de pouso, né, aeródromos, esse uso civil da aviação que tanto ganhou o mundo, só foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o século XX ele vai marcar com a mundialização do aéreo, do avião, da aviação civil, ou seja, usada por nós, né? Não mais apenas para fins militares. E ainda no século XX, em meados dos anos 70, 60 para 70, nós vamos ter o surgimento de grandes cidades, conhecidas como metrópoles. E com elas, as metrópoles, o congestionamento, a poluição, os acidentes. Aí essas metrópoles vão exigir um transporte para elas.
elas vão exigir. Aí nasce o transporte da metrópole, o famoso transporte metroviário. O metrô, turma. E depois, mais recentemente, como eu citei já anteriormente, os drones, né? Observem que toda a evolução da história dos transportes, como eu mostrei aí, vem do advento da necessidade econômica, das atividades econômicas, da evolução tecnológica. Os transportes, eles são consequências e causas do contexto econômico de quando surgiram. O homem precisava construir uma pirâmide, precisava transportar troncos e madeiras, usou o humano. Viu que poderia ir mais, o animal. Viu que poderia ir em distâncias maiores, o fluvial e marítimo. Viu que poderia ganhar o mundo e o comércio ultramar estava surgindo, o marítimo mundial. Precisava de um transporte de cargas no século XVIII e de ferro para o ferroviário da Revolução Industrial. As suas cidades cresceram e as carruagens já não mais atendiam o rodoviário, o automóvel. Agora, no século XX, principalmente após a guerra, vai sentir a necessidade de ganhar o mundo em longas distâncias e rapidamente. Como já tinha um avião do 19, utilizou a aviação civil. E as cidades ficando grandes, congestionamento, poluição, acidentes. O tempo do percurso em carros já ficou inviável. E aí as metrópoles chegam e dizem, eu quero um transporte para mim. Aí veio o metroviário. O metrô, gente, metrô vem de metrópole mesmo. O metrô é uma exigência das metrópoles. Toda grande metrópole exige um grande metrô, não tendo um caos. São Paulo, Rio de Janeiro, que são as nossas duas maiores. Tem Brasília. Então, gente, é uma exigência. E é uma causa e consequência do contexto. O drone, aí você já tem um transporte mais dessas novas atividades que surgem. A espionagem militar, que depois vem dando origem aos drones civis, né? Hoje nós temos essa tecnologia do monitoramento de segurança, de produção agrícola, industrial, patrimonial. E agora, como eu falei anteriormente, pequenos volumes, podendo dispensar aqueles que o entregam, como motos e bicicletas, ou seja, os motoboys e os ciclistas. Aí veio o drone, né? Esse transporte não tripulado, por isso que tem esse nome. E assim nós vamos cada vez. Professor, e o espacial também entra no século XX. É bom até acrescentá-lo, né? O espacial, principalmente no cenário da Guerra Fria, turma. Estados Unidos de um lado e a ex-União Soviética do outro. E a disputa pela geopolítica e hegemonia do mundo. E essas duas superpotências da época, né, investem no transporte espacial, vão lançando sondas, o homem tem órbita, vão à Lua, satélites, estações. Isso tudo vai impressionando. E olhar para o espaço e chegar até ele e entendê-lo é um trunfo geopolítico, um trunfo tecnológico. Então, tal que nós estamos observando empresas, grandes corporações, grandes empresários da tecnologia investindo em estação, investindo em pesquisas, investindo em foguetes espaciais. Gastam bilhares de dólares para passarem minutos no espaço, em órbita, e retornam.
Isso está gerando um grande investimento que vai culminar com produtos de transmissão e tecnologia. Isso vem se expandindo muito, principalmente com essa nova globalização, onde os produtos imaterializados estão gerando tanta riqueza quanto os materializados, né? Se nós olharmos, as maiores fortunas são de empresários do ramo da tecnologia. Isso mostra os transportes a serviço do novo contexto da quarta revolução industrial, aquela que nasce com o advento da inteligência artificial, os bancos de dados, o que nós estamos vivendo hoje. E os transportes pegam carona. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Globalização e a sua relação com os meios de transporte, através dos fluxos. Então, já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!